Oi, pessoal. Então, eu dou as boas-vindas, na verdade, vocês que estão me dando, para esse festival bonito, Festival Costume Saudável. Eu quero mandar aqui um grande abraço para minha amiga Joana Ramalho, que me convidou para esse evento. Eu me chamo Kleber Tânia, eu sou um professor de educação física, eu dei aula em mestrado, em pós-graduação, e aos 20 anos de idade eu saí do Brasil e fui morar com um monge indiano chamado Maharishi Mahesh Yogi. Isso tudo aconteceu por conta de uma necessidade de crescimento espiritual. E aos 17 anos de idade eu saí de casa e fui morar no mato, fui morar numa barraca. E aí comecei a buscar técnicas de autodesenvolvimento. E nessa época as técnicas de meditação começaram a surgir aqui no Ocidente de forma muito intensa por causa do movimento hippie. Eu um pouquinho preocupado com essa certa desconexão que existia nesse movimento, apesar de ter o maior apreço por ele, estabeleci algumas metas para encontrar uma boa técnica de meditação. Ela deveria ter um respaldo científico muito grande, deveria ser uma técnica fácil, porque senão a gente não consegue praticá-la. Deveria ter uma tradição muito antiga. Eu sou muito ligado, como vocês, aos costumes, à tradição. E tudo aquilo que é muito antigo na sociedade, na nossa cultura, geralmente é verdadeiro. Porque nada resiste ao tempo se não for bom. E, definitivamente, deveria ser uma técnica de meditação que me proporcionasse benefícios num espaço de tempo muito curto. Então, foi aí que eu encontrei esse sistema de meditação que eu ensino, chamado de meditação transcendental. Eu faço isso há 40 anos, eu estudo esse método há 44 anos. Aos 20 anos eu saí do Brasil e fui morar com um monge que trouxe essa técnica, um senhor chamado Maharishi Mahesh Yogi. Vocês vão encontrar tudo na internet, hoje em dia não dá para a gente mentir para ninguém. Está tudo lá registrado. Eu venho fazendo isso há 40 anos, eu tenho uma academia no Rio de Janeiro, portanto eu sou carioca. Minha academia existe há uns 37 anos, mais ou menos. Nós temos aqui uns 18 mil alunos espalhados pelo mundo todo. Eu já dei curso na Índia, na Indonésia, por toda a América do Sul. E inicialmente eu me especializei em atletas. Eu comecei a estudar o que é chamado de fisiologia do repouso. Eu procurei entender o que acontece com o atleta quando ele relaxa, quando ele descansa. E essa é uma matéria nova. Geralmente as pessoas estudam a fisiologia do esforço. As pessoas querem entender o que acontece com uma pessoa quando ela se esforça muito. E eu procurei entender o oposto, o que acontece com uma pessoa quando ela se acalma muito. Esse trabalho foi sendo dimensionado ao longo dos anos. E aí eu comecei a ensinar em empresas, em escolas, viajei pelo Brasil todo. Hoje em dia nós atendemos a Polícia Militar do Rio de Janeiro, muitas empresas como o Laboratório Canônica, Pastilhas Valda, Herbário, enfim, se tornou uma coisa muito conhecida, principalmente por conta do respaldo científico. E eu tenho a impressão que eu fui convidado pela Joana especialmente porque a época que nós estamos vivendo é uma época que carece um pouco mais de autoconhecimento. As pessoas estão sendo obrigadas a ficarem sozinhas. A pandemia tem, de uma certa forma, exigido isso. Eu estava vendo ontem, as viagens para dentro do país hoje em dia são muito maiores, uma frequência muito maior do que viagens para fora, e isso é compreensível. Então, vocês imaginam que isso ocorre também com o indivíduo. A viagem para dentro tem sido muito importante, muito mais importante do que a viagem para fora, porque você se dispersa muito, se desconecta muito. Então, esse assunto meditação tem se tornado um assunto muito em voga, um assunto muito debatido, enaltecido.
E eu ensino um sistema de meditação que é, como eu estava contando para vocês, tradicional, é um sistema fácil. Eu vou procurar aplicar alguma coisa hoje com vocês, espero que nós tenhamos tempo. Nós temos o quê? São 45 minutos exatamente? Eles vão me avisar quando faltasse 10, 5 e 1. Eu vou te dando. Tá, não, olha só, eu preciso que me avisem quando tiver 30 minutos, para eu poder começar, se é que o pessoal quer alguma coisa prática. Vocês conseguem conversar comigo? Vocês querem fazer um pouquinho de meditação, pelo menos um início? Eu tô Ou acompanhando. vocês preferem que eu explique? Tô acompanhando. Tá. Nós temos aqui um staff que está acompanhando vocês, as perguntas de vocês. Então, esse assunto meditação vem da Índia, vem do Oriente. A palavra meditação, ela é diferente para o ocidental e para o oriental. Para o ocidental, meditar vem da palavra em latim meditare, que significa pensar em algo. Então eu vou meditar sobre a minha vida, vou meditar sobre o meu relacionamento, eu vou meditar sobre meu trabalho, né, sobre a minha relação com os filhos. Porém, para os orientais, meditação tem uma conotação de introspecção. Não é algo intelectual, não tem nada, não tem mérito intelectual nenhum. Não tem por objetivo tentar entender nada, discriminar nada. O objetivo é mergulhar profundamente em si mesmo, o mais profundamente possível, ao ponto de conseguir perceber da onde a vida começa. Qual é o ponto onde a vida começa? Então, para dar uma explicação bem simples, no que tange a meditação transcendental, a pessoa aprende um protocolo, um passo a passo, através do qual ela vai mergulhando paulatinamente, devagarzinho, vai experimentando estados de excitação dos pensamentos, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que chega a um ponto em que a pessoa é capaz de perceber o lugar da onde um pensamento nasce. Para ser um pouquinho mais didático, a ideia é experimentar o intervalo entre um pensamento e outro. E o que você tem com isso? Você tem um momento de profunda paz interior consciente. A gente chama de repouso em alerta. Isso é uma pesquisa científica. Então, lá aos 17, 18 anos de idade, eu tive um impacto muito grande na minha vida. Eu comecei a perceber que o silêncio, ele é vivo. O silêncio é cheio de inteligência. O silêncio, ele é criativo. Se você quiser tirar mais gás para a sua vida, mais energia, se você quiser aumentar o seu nível de entusiasmo, tome cuidado para não ficar para fora demais. Porque o lado de fora, ele é relativo, né? Ele é conduzido por espaço, tempo e causação. Então, se eu depositar a minha felicidade em valores externos, a minha felicidade nunca poderá se manter estável por muito tempo, na medida que tudo se transforma. Tudo tem início, meio e fim. A própria vida é assim. Então, nós precisamos nos conhecer mais para a gente poder dar mais para o mundo que nos cerca, para a gente poder curtir mais a vida, para a gente poder aproveitar mais desde o nosso Deus, né, o Deus de cada um, a nossa religião, até o nosso trabalho, nossos filhos, nossos amigos, nossa família. Oi? 1 minuto para 30. Meu Deus. Ah, tá. Você tem que me avisar nos 30, que eu vou parar essa história aqui para a gente. Muito bem. E então é isso. Você, quando tem esse mergulho profundo, essa profunda paz interior, essa paz consciente, o que para a maioria das pessoas é impensável, né? A gente acha que quando nós sentimos paz, nós dormimos. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que treinar muito mais essa matéria. A paz, ela tem que ser vivida, vivenciada conscientemente. Você tem que ter a habilidade de pensar com a sua mente completamente em paz. Quando você pensa com a sua mente em paz, sua mente fica muito mais clara. Você consegue filtrar os seus pensamentos muito melhor. Então, os pensamentos que são úteis, eles serão enaltecidos, você vai dar força para eles. E os pensamentos que são inúteis, que forem inúteis, você consegue percebê-los antes deles tomarem corpo.
Então você consegue desarmar todas as suas bombas. É como se você se mantivesse um passo atrás do problema na hora em que ele vem. Então você consegue administrá-lo melhor, né? A mente fica mais clara. O que que aumenta? A memória, concentração, criatividade, raciocínio mais rápido. E isso você vai usar em tudo, né? Imaginem que a cabeça da gente é como se fosse um grande HD, o hardware de um computador, né? A máquina. Essa máquina, com o tempo, ela vai ficando obsoleta se ela for muito sobrecarregada, especialmente se for sobrecarregada. Me avisa um pouquinho mais lá pelos 20, vou fazer pouco tempo com eles. É. Então, esse hardware, essa máquina, ela processa um programa, que são os pensamentos. Quando a máquina está muito sobrecarregada, você não consegue pensar com muita clareza. Então você se perde no meio das responsabilidades. O seu rendimento se torna pífio, baixo, pequeno, e a vida começa a se transformar numa luta. Não acreditem que a vida seja uma luta. O ser humano nasceu para ser feliz, apesar de todos os problemas que nós temos, né? Eu imagino aqui que muitos dos que estão aqui me ouvindo têm filhos. Se não tem filhos, tem pai, tem mãe, ou tiveram. O que um pai ou uma mãe deseja para um filho? Né? A gente sabe que a educação é difícil, mas você quer sempre a felicidade do seu filho. Você quer a harmonia, você quer a saúde. Se por acaso isso não ocorre, não é culpa do Criador, né? Isso é a responsabilidade de cada um em função do nosso livre-arbítrio. Então nós temos que viver acreditando, não é só intelectualmente, tem que ser no fundo do nosso coração, num mundo melhor, uma vida mais plena, numa vida mais abundante, abundante de amor, de afeto, de perdão, de resiliência. E isso você só consegue encontrar do lado de dentro. A única saída que a gente tem para os nossos problemas é por dentro. Não tem saída por fora. A saída por fora ela é momentânea. Vocês me desculpem aqui de eu estar mastigando um pedacinho de gengibre, mas é porque eu de vez em quando falo muito, eu falo muito o tempo todo. Minha garganta fica ruim. Então, essa história de achar que a vida é uma luta, que nós só seremos felizes no céu e que a gente tem que matar um leão por dia, isso vem sendo contado para a gente há muito tempo, né? Olha, meu filho, papai trabalhou muito para te dar isso aqui, e você vai ter que lutar muito para poder dar isso para os seus filhos, para sua família. Então parece que a criança já nasce, né, com um pecado original, ela já nasce com defeitos. E na essência, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador, né? O reino dos céus está dentro da gente, isso é contado em todas as religiões. E aí esse assunto meditação se torna muito apropriado. Vem de uma cultura muito antiga, que é a Índia, vem de um corpo de conhecimento filosófico, que são os 6 sistemas de filosofia da Índia, onde 5 são teóricos e um é prático. O que é prático é chamado de yoga, que significa união. União da personalidade do personagem Kleber, né, esse é o meu nome, com a minha essência, aquilo que a psicologia chama de centro da psique ou psique. Alguns chamam de self, né? O ser interior. Não é homem, não é mulher, não é patrão, não é empregado, não é branco, não é preto, não é azul, não é amarelo, não é argentino, não é brasileiro, não é tailandês, é a própria existência. Então a vida ela é infinitamente grande. Desde que você saia das limitações do personagem e mergulhe profundamente nela. E você vai começar a perceber que essa noção de campo, porque o silêncio é um campo que está dentro de você, um campo infinitamente grande, um campo de estabilidade, de ordem, de harmonia, de equilíbrio, de inteligência, de criatividade, tudo isso está dentro do silêncio, né? O problema é que nós não fomos educados para mergulhar em nós mesmos, né? Nossos pais não contaram isso para a gente.
Nossos avós não contaram isso para os nossos pais. Mas nas culturas muito antigas, as pausas eram absolutamente pertinentes, né? Vamos chamá-las de momentos de ócio criativo. Ficar de bobeira, mas é uma bobeira que não é para fora, né? Não é um estado de bobeira, é um estado de atenção na própria vida. Sabe quando você se senta numa varanda, fecha os olhos e diz para você mesmo, né? Você percebe, ai, que gostoso, que bom. Você não sabe identificar o que está acontecendo. Você só consegue perceber que está tudo legal, que está tudo bem. Então, isso é o que existe dentro de todo ser humano, um estado de bem-estar. O problema são os estresses. Por quê? O estresse ele bloqueia a eficiência. Então, quando você está estressado, as coisas mudam, mudam de figura. Por quê? O mundo não é como ele é. O mundo é como eu o vejo. Então, se o meu astral não está legal, se eu sou uma pessoa muito sisuda, mal-humorada, se eu sou um sujeito muito crítico, isso é um problemão. Vocês imaginam que a capacidade de curtição dessa pessoa, né, a capacidade de ser feliz, de aproveitar a vida, diminui muito. Inclusive, essa pessoa, por ter uma percepção da vida muito pequenininha, ela vive muito no personagem. E esse é um problemão. A gente achar que o personagem ele é real. O personagem Kleber, professor de meditação, é como vocês me veem. Como eu sou, é outra história. Como eu me percebo, é uma outra história. Então, quando a pessoa é muito rasa emocionalmente, em termos de afeto, né? Quando a pessoa é muito rasa em termos de consciência, quando ela se percebe pouquinho, nas relações afetivas, os processos, né, ela se envolve com o mundo sempre com uma necessidade muito grande de se satisfazer com o mundo. A pessoa tem uma necessidade muito grande de sugar tudo. Por quê? Como ela não está bem dentro dela, como ela tem buracos dentro dela de infelicidade, ela usa o externo para ser feliz. Os processos são muito mais, ocorrem muito mais por uma necessidade de preenchimento do que por um processo de transbordamento de alto astral. Então, vocês imaginam como isso é complicado? Né? Na medida em que nós necessitamos uns dos outros para nós vivermos bem, como é que você vai perdoar uma pessoa? Você não tem esse lastro dentro de você para poder perdoá-la. A mágoa é muito presente, são marcas que vão ficando ao longo de toda uma vida. Se a pessoa ainda acreditar em outras vidas, imaginem que essas marcas ainda elas podem migrar. Então o indivíduo nasce com uma série de tendências, muitas vezes negativas, que a gente tem que eliminar. A gente tem que acabar com isso na vida da gente. Então toda boa técnica de meditação tem duas funções. Primeiro, permitir que a pessoa mergulhe em si mesma. Então, ela vai expandindo a sua consciência, a capacidade de conhecer a si mesma, perceber a si mesma. E a segunda coisa, como a pessoa relaxa muito, 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 para vocês terem uma noção, durante o sono, cada celulinha consome menos 8% de oxigênio. Você tem um repouso X. Durante a meditação transcendental, cada celulinha consome menos 60% de oxigênio. Então você tem um repouso até 8 vezes mais profundo do que o sono. Vocês imaginam como isso é interessante? Com esse repouso profundo, tem o outro movimento. Né? Um é autoconhecimento, o outro é eliminação de estresses. Você bota para fora os seus medos, a sua raiva, a sua tristeza, sua angústia. Então você começa surpreendentemente a viver melhor sem que haja necessariamente alguma coisa causando de fora, causando isso. Né? O pessoal não costuma dizer, tem uma gíria aí, o sujeito entrou causando.
Você tem que causar pela própria curtição com você mesmo, né? Pelo próprio aproveitamento, pela própria percepção do tamanho da vida. Então, imaginem que existe uma consciência que é pura, não é a consciência individualizada da pessoa, do personagem, do Kleber. Não, existe um ponto em que a consciência é pura. Não é homem, não é mulher, não é patrão, não é empregado, não é professor, não é aluno. Se você chega nessa consciência pura, mesmo que seja um tiquinho, a sua vida toda se transforma. É nesse lugar que Deus mora, né? A gente não fala tanto em reino dos céus. Então, o reino dos céus está dentro de todo ser humano. Não adianta querer buscá-lo do lado de fora. E para você chegar nesse reino dos céus, você tem que se aquietar, né? Você tem que ficar mais calmo. Você tem que experimentar silêncio. Você quer que Deus fale com você, né, metaforicamente, aqui abordando o assunto. Ou você quer ficar dizendo para Deus o tempo todo o que você quer? Então imaginem que essa é uma oração muito sublime, uma oração muito especial. Você não pede nada que é bom para você, nada que é bom, o que é bom para sua família, para os seus filhos, para sua família, para os seus amigos. Você não pede nada de bom para o mundo, você nem precisa agradecer a Deus. Você só vai se colocar aos seus pés. Existe uma frase tão bonita: seja feita a vossa vontade. Então, nesse reino de silêncio, o Criador mora. O Criador em forma de inteligência, de criatividade, de memória, de concentração. São mais de 1.400 pesquisas científicas mostrando os efeitos da meditação transcendental, né, hoje no planeta. São 16 prêmios Nobel fazendo meditação transcendental. Eu tive a oportunidade de treinar o Nauber do vôlei, a Fernanda Keller do triatlon, o Alexandre Ribeiro também do triatlon, Vitor Belfort do MMA, enfim, muitos e muitos atletas. Agora, isso que é aplicado para atletas também é aplicado para pessoas comuns, pessoas como nós. Se você todo santo dia conseguir criar um equilíbrio entre atividade e repouso, a sua vida vai andar para frente com muita desenvoltura. Olha só, meu pessoal está avisando aqui que nós só temos 15 minutos. Eles querem uma introdução à meditação? O pessoal quer? Né? Para não forçar ninguém a nada aqui. Querem mesmo? Bom, muito bem. Vamos lá, pessoal. Eu espero que vocês não estejam cheios de café, porque o café tem cafeína, a pessoa fica super agitada e é um problema. Gostaria que vocês estivessem muito bem sentados. Eu estou muito bem sentado aqui, encostado. Não precisa cruzar as pernas, pode ser num sofá, pode ser na cama de vocês. Vocês têm que ter muito conforto. Muito conforto. Nós vamos dividir aqui nosso tempo em três fases. Você vai me dizendo até a hora de terminar, tá? Olha. Eu vou dividir em 3 fases aqui o programa da gente. Primeiro, com os olhos fechados, eu vou conduzir um pequeno relaxamento para vocês. Tá? De 5 minutinhos. Menos, né? 3 minutos. Depois, eu vou dizer, começou a meditação. Quando eu disser isso, vocês, com os olhos fechados, deixarão os pensamentos passarem pela mente livremente. Essa não é a meditação transcendental. É só uma pequena introdução para vocês, um pequeno sabor. Deixem, portanto, os pensamentos passarem pela mente. Nada de cortar pensamento, nada de tentar silenciar a mente, nada de se concentrar no corpo, nada de controlar a respiração. Zero. Sabe a hora de dormir? Vocês estarão igual a hora de dormir. Quando vocês perceberem que tem um pensamento sendo elaborado, construído intelectualmente, propositalmente, aí sim vocês vão cortar e vão deixar a mente vagando livremente. Nada demais, façam apenas isso. E no final, você quer colocar uns mantras aqui para eles? Olha.
Você quer colocar uns mantras para eles? Posso colocar na hora do repouso. 3 minutinhos. No final, eu vou pedir para vocês repousarem, vou pedir para vocês deitarem um pouquinho, tá? E o meu filho aqui vai colocar uns mantras para vocês ouvirem. Nós estamos em casa. Esse é o nosso altarzinho. Nós damos aulas pelo Instagram todos os dias de meditação. Então, esse é o nosso altarzinho onde as aulas são dadas. 3, 7 de meditação e 4 de repouso. Ainda vai sobrar 1 minuto para você Tá, fechar. 3 de repouso só. Tá, 2 Tá? minutos para você fechar. Olhos fechados. Vamos lá, sem nenhuma pretensão. Não queiram acertar nada. Me cutuca a cada... Olhos fechados. Relaxem o abdômen. Relaxem os ombros. Relaxem as pálpebras. Relaxem a testa. Relaxem a mandíbula. Relaxem o pescoço. Deixem os pensamentos passando pela mente livremente. Nada de autocontrole, nada de direcionamento. Imaginem que os pensamentos são nuvens passando por um céu azul. Os pensamentos estão apenas passando pela mente. Deixem que isso aconteça. Relaxem os braços e as mãos. Sintam os braços pesados ao longo do corpo. Relaxem o abdômen. Relaxem a mandíbula. Deixem a vida passar por dentro de vocês. Ela está passando. Não controlem nada. Nós vamos deixar a vida nos levar. A vida sempre vai para uma área de maior felicidade. A natureza humana é buscar prazer, buscar felicidade. Vamos nos entregar a isso. Relaxem o abdômen. Relaxem as pálpebras. Muito bem, agora nós começamos a meditação. Deixem tudo correndo livremente. Serão só 5 minutinhos. Não se preocupem com o tempo. Eu estarei marcando.
Muito bem. Procurem recostar ou deitar. Continue com os olhos fechados, por favor. Devagarzinho, abrimos os olhos. Movimentos bem lentos. Tudo muito suavemente. Vamos voltando à superfície. Muito bem. Aceitem humildemente um conselho. Busquem momentos de pausas todos os dias. Que sejam 5 minutos de manhã, 5 minutos no final do dia. Isso vai servir para começar a organizar a mente de vocês. Se vocês quiserem algumas dicas sobre meditação um pouco mais elaboradas, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no nosso Instagram e no nosso Telegram. O Instagram é Meditação Kleber e o Telegram tem um endereço ali na bio da gente. Amanhã, no domingo, 6 horas da tarde, nós vamos meditar juntos nesse Instagram aberto. Quem quiser vir meditar conosco, será uma coisa mais elaborada, maior, de 6 às 7 da tarde, domingo, tá? No Instagram Meditação Kleber. Eu espero que eu tenha cooperado de alguma forma, ajudado um pouquinho
ao bem-estar de vocês. Quero deixar aqui de novo mais um beijo para minha amiga Joana Ramalho. Espero que vocês sigam na programação de vocês, usufruindo o máximo possível de toda essa galera, de todo esse pessoal com tanto conhecimento que tem para passar aqui para a gente sobre vida saudável. Tá? Obrigado por tudo. Eu vejo vocês, se Deus quiser, em breve, porque eu estou louco para ir para fazer kitesurf. Jai Gurudev.